Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Um bom dia para você. Que esta terça-feira da quinta semana da Quaresma seja um dia abençoado, um dia de graça para você, para toda a sua família. Ouçamos o Evangelho segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Meus irmãos e minhas irmãs, tem uma coisa muito interessante no Evangelho de João, que a um certo momento, e isso acontece naquele milagre que nós já tocamos desse assunto algumas vezes na nossa reflexão, na piscina de Betesda, quando Jesus curou em um dia de sábado um homem paralítico. A partir daquele momento, a tensão entre Jesus e os chefes da religião de Israel vai ser sempre mais crescente, até chegar ao momento da morte de cruz. E a partir daquele momento, então, sempre mais, Jesus não vai ser mais compreendido. Hoje no Evangelho ele fala assim: vocês são daqui de baixo e eu sou do alto. Vocês são deste mundo, eu sou do Pai. Para dizer que existe uma separação tal que não é possível para eles compreender aquilo que Jesus está falando. Pensemos um pouco. Um contemporâneo de Jesus era o seu parente, João Batista. João Batista, ele foi condenado à morte por uma decisão política. Se nós nos recordamos, João Batista, ele condenou o pecado de Herodes e então foi pedida a cabeça dele uma bandeja. Mas Jesus, qual foi o motivo pelo qual ele foi condenado? Jesus, ele foi condenado por um processo civil e um processo religioso. João Batista morre como um mártir religioso, mas Jesus, ele foi condenado por um duplo processo. E, de uma parte, o processo religioso crescente é aquele que nós vamos ver sendo construído no Evangelho, passo a passo. Algumas vezes vão tentar matá-lo, mas ainda não vão conseguir, vão adiando, até que vão ter diversas acusações. Acusações, por exemplo, por não ter obedecido a lei do sábado, por se apresentar como filho de Deus, por dizer uma blasfêmia, dizendo isso. Mas também, a um momento, esse processo religioso se torna também um processo político. Por isso que é envolvido, por exemplo, Pilatos, Caifás, porque se torna um processo político. Jesus é condenado em um processo que, além disso, é um processo que é a leitura que se faz na paixão da sexta-feira, ilegal, porque para ser condenado precisava da reunião do Sinédrio, 60 anciãos que no Evangelho se reúnem de noite, de um momento para outro, velozmente, para condenar Jesus. E isso tudo porque Jesus sempre mais vai insistir e não vai voltar atrás a respeito da sua unidade com o Pai. Nós, no Evangelho de João, escutamos muitas vezes esse discurso e que é muito presente no Evangelho de hoje. Mas é interessante quando Jesus fala que
eles não podem se compreender porque não se conhecem, e um deles vai perguntar quem é Jesus? Quem és tu? E como é que Jesus se apresenta? Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Eu sou Yahvé é o nome com o qual Deus se apresenta a Moisés. Jesus, vejam que interessante, ele vai dizer assim que ele vai ser reconhecido como Deus no momento da cruz, no momento mais humilhante, no momento da morte, no momento da morte mais humilhante do Império Romano. É ali que Jesus vai ser reconhecido na sua divindade. O texto continua assim: e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. A cruz, que é escândalo, a cruz, que é uma morte que era tão vergonhosa que se matava na cruz fora da cidade para que não fosse visto, o império tinha vergonha de crucificar uma pessoa. É a cruz, que não é símbolo de dor, porque Jesus não é um masoquista. Deus também não enviou o seu filho para morrer na cruz. É a humanidade que crucificou Jesus. Mas a cruz é o símbolo do amor. É na cruz que Jesus manifesta o seu grande amor pelo Pai. Ele se doa pelo Pai, mas não só, o seu grande amor para com a humanidade. Por isso, para nós cristãos, a cruz, longe de ser um símbolo de dor, é um símbolo do amor, que é tão intenso que sofre. Mas quem ama está sempre no risco de sofrer pela pessoa amada. E em Jesus, Deus aceitou plenamente sofrer por nós, dar a vida por todos nós. Que esse dia, a mais no nosso caminho de Quaresma, nos ajude a nos prepararmos para celebrarmos a vitória pascal, sem passar sem deixar de passar pela experiência da paixão e morte, para com Ele, com aquele que se manifesta como Deus na cruz, possamos celebrar a sua vida, a sua ressurreição, a nossa ressurreição e a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Paz.